O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Instruções dos Espíritos, a vingança. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Quando ele é o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, e segue na sombra do inimigo, que de nada desconfia e espera um momento azado para feri-lo sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando de contínuo. Prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia. Suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírito que ainda pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem por divisa. Sem caridade não há salvação. Queridos irmãos, mais uma vez nos encontramos reunidos em nome do Mestre Jesus. Que a nossa noite possa ser amparada primeiramente pelo amor, pela serenidade, e que nós possamos de todas as formas absorver mais uma vez esta noite as informações aqui expendidas para nós. Que todos os irmãos que aqui são bravos, que todos nós, todos os nossos familiares, enfim, que todos aqueles irmãos que puderem receber as emanações daqui, possam receber no mesmo instante. Muito obrigado a esta casa, a todos os aqui presentes, aos orientadores do plano maior, ao plano espiritual. Que o nosso palestrante de hoje possa estar imbuído de muita paz e de muita luz. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom, então hoje a gente já vai entrar no penúltimo capítulo do livro, que é o capítulo 6º da terceira parte, que se chama O Elemento Feminino. Vai ser nesse capítulo que vai ser mostrado a todos aqueles espíritos aprendizes os casos de suicídio feminino, né? Principalmente a partir do meio para o final do capítulo. O que aquelas mulheres experimentaram ali naqueles diversos departamentos, o que o caso delas se assemelham aos casos dos espíritos masculinos, dos espíritos suicidas masculinos, o que se assemelha e o que difere, né? Bom, no capítulo anterior, a Cíntia nos mostrou assim, de uma maneira muito apaixonada, muito real, todo aquele sofrimento, né? Toda aquela extrema crueldade que o Camilo fez com aquelas pessoas ali, naquela encarnação dele. E é claro que aquilo foi muito impactante para ele. Aquilo trouxe uma confusão mental muito grande para o Camilo, né? Por mais espiritualmente forte que ele se encontrava, a gente sabe que ao longo de todo o livro ele vem ganhando mais forças espiritualmente falando, moralmente falando também.
mas pela gravidade do que foi revelado assim do seu passado delituoso, claro, aquilo trouxe uma angústia para ele. E o Camilo, então, ele se sentira exausto ao rememorar as recordações do passado delituoso. Isso causou-lhe um abatimento, um desânimo, ele sentiu-se doente, uma vez que sua mente for exposta a revisões psíquicas do passado. O Camilo fala no livro que tem espíritos que ficam completamente enlouquecidos mesmo, dementes com essas revelações do passado dele. Né? Eu já até falei isso na última palestra, que somente em casos excepcionais é permitido esse tipo de coisa, esse tipo de revelação. Né? Porque muitas vezes pode trazer revelações muito embaraçosas e comprometedoras para o espírito. E claro, se ele está doente, então tem que tratar. E ele fora então encaminhado a certo gabinete para tratamento magnético. Então, nos dias subsequentes, ali, depois daquela revelação, ele vai passar por um tratamento magnético para tentar reequilibrar as forças espirituais dele, para que haja um reequilíbrio da sua energia perispiritual. E aí depois já lúcido, completamente lúcido e recuperado daquela confusão mental que ele passara, ele fala: reencarnar, sim. Renascer ainda uma outra vez, sofrer dignamente, serenamente, o testemunho da perda da visão material, no qual eu fracassara havia pouco, pois a ele me não submetera, preferindo o suicídio a avançar pela vida, jungido à incapacidade de enxergar. Realizar o contrário do que fizera para trás, isto é, amar compassiva e caridosamente os meus semelhantes, proteger, auxiliar, servir o próximo, utilizando todos os meios lícitos ao meu alcance, lícitos e generosos, indo, se possível e necessário, à abnegação do sacrifício. Então, Camilo, ele já estava ciente da necessidade que ele tinha de passar por esse sofrimento nessa reencarnação expiatória que o aguardava, que era a próxima, uma delas, né? E então ele já estava resignado com esse sofrimento. Lá no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, fala muito sobre isso, de maneira bem detalhada, ele explica muito sobre o sofrimento. Lá fala que o espírito ele deve se sentir até feliz com o sofrimento. Né? É uma coisa difícil da gente aceitar, né? Como é que eu vou estar sofrendo e vou estar feliz? Mas não é essa felicidade de estar rindo, se regozijando com alguma coisa. É estar resignado, é aceitando esse sofrimento, sabendo que é uma dívida, né, que esse espírito tem no passado e que, quitando-a, ele vai colher bons frutos lá na frente. Né? E ele estava, então, disposto a realizar tudo diferente do que ele fizera até aquele momento. Porque o Camilo, a gente sabe que ele foi um espírito muito culto, e claro, muito vaidoso, muito orgulhoso, muito egoísta, né? E agora ele estava querendo fazer tudo diferente. Amar o próximo, ser um espírito mais caridoso, ser mais humilde, né? Agora, se ele ia conseguir isso na encarnação dele, a gente já não sabe, né? Se ele iria lembrar desse compromisso que ele estava fazendo ali no plano espiritual. Bom, um dos grandes incentivos oferecidos àqueles espíritos aprendizes eram as reuniões de arte e moral, para os servirem à causa de reabilitação particular, nos exemplos, nas demonstrações, nas análises que nos forneciam, indicando-nos caminhos a seguir, exemplos a imitar. Notadamente, dentre aquelas reuniões de arte, as que se destacavam e faziam parte do tratamento eram a música e a poesia, que atingiram proporções vertiginosas e inimagináveis para qualquer pensador terreno. Então, tem várias referências da música na doutrina espírita. Uma delas está lá no livro dos Espíritos, na questão 251, que fala o seguinte:
A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Também lá em Obras Póstumas tem um capítulo todo dedicado à música, chama Música Espírita, que ele fala da influência da música no espírito. Na pesquisa que eu estava fazendo também, eu achei também referência na revista Espírita, né? O Kardec ele fala que nas festas do plano espiritual, né? Tem festa no plano espiritual, eu não sabia. Nas festas que tem lá no plano espiritual, elas são regadas à música quando para recepcionar aqueles espíritos mais elevados, aqueles espíritos do bem, que eles encarnam e chegam lá no plano espiritual, né? E quando eu estava lendo isso, eu fiquei imaginando também, quando eu estou no meu carro lá e estou ouvindo uma música, e tem uma música que me reporta um momento bom do passado, por exemplo, é na época de faculdade, aquilo me traz uma paz, me traz uma calma, né? Porque você lembra de uma coisa boa. Aí eu aumento o som, eu canto, aquilo momentaneamente me traz uma felicidade, me traz uma paz, né? Enquanto eu estou ouvindo aquela música. Bom, eles puderam visualizar, através de reproduções exatas, paisagens que remetiam à peregrinação de Cristo na Galileia, como o Lago de Genesaré, a cidade de Tiberíades e outros locais saudosos. Então, era reproduzido ali na tela mental daqueles espíritos os locais de peregrinação de Jesus, onde Jesus viveu, não é? E um desses locais era esse Lago de Genesaré, que na verdade é o Mar da Galileia. E na verdade não é um mar, é um lago de água doce muito grande, que tem 19 quilômetros, fica lá no norte de Israel, numa região chamada Galileia. Ele está a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E esse local ele é muito importante porque muitos dos milagres de Jesus aconteceram ali. Quando ele acalmou a tempestade, por exemplo, quando ele caminhou sobre a água, quando ele alimentou 5.000 pessoas, o Sermão da Montanha também foi escrito por Jesus ali naquela região, né? Então essas imagens faziam parte do tratamento e traziam muito conforto para eles, né? Tais eram as sugestões que impregnavam essas reproduções, que era como se o divino amigo houvesse dali se afastado desde apenas poucos momentos, pois recebíamos ainda em nossas repercussões mentais o doce murmúrio de sua voz. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Então, como é que essas palavras me acalmam, né? E o Camilo continua. Muitas vezes abismei-me em meditações profundas e enternecedoras, enquanto deixava rolar lágrimas doridas de arrependimento à evocação daquele ano 33, que agora eu poderia recordar com facilidade quando, madeiro ao ombro, paciente, humilde, resignado, o Messias, agora venerado em meu coração, então galgava a encosta rumo ao Calvário, ao passo que eu vociferava demoniacamente, exigindo com presteza o seu suplício. Então o Camilo agora, naquele momento, ele recordava só que um grande arrependimento, grande remorso mesmo, grande tristeza no coração por ter participado naquele momento da condenação de Jesus, insuflando e estimulando pela condenação de Jesus. Bom, ele fala: um dia, finalmente, fomos informados de que tocara a vez de nossas bondosas vigilantes apresentarem o fruto de suas meditações fulgentes, de sua sensibilidade nobremente inclinada para os ideais superiores. E uma dessas bondosas vigilantes era a Rita de Cássia, que era poetisa. Como eu disse, a poesia ia fazer parte daquele tratamento daqueles espíritos.
Rita de Cássia era seu sensível feitio de crente convicta e seu formoso caráter fortalecido no fervor diário de atos de amor e dedicação ao próximo, quer no seio da sociedade em que espiritualmente vivia ou no desempenho de tarefas ao seu cuidado, confiadas para as operosidades em planos terrenos, deixavam-se embalar ao ritmo da legítima inspiração. Ela própria, a Rita, veio ao internato requisitar nossa presença, conduzindo-nos à sua residência, onde então entramos pela primeira vez. Então veio esse espírito da Rita de Cássia, que era um espírito que foi apresentado pela primeira vez lá no início do capítulo, no início da terceira parte, acho que, se não me engano, foi até a Hilda que apresentou a Mansão da Esperança, não foi? Então, foi a primeira vez que ela nos foi apresentada. A Rita de Cássia era um espírito muito bondoso, muito humilde, vamos falar dela daqui mais para frente. E aí aqueles espíritos reuniram, foram então até a sua residência. Vamos ver o que eles foram fazer lá. Bom, então ela reuniu alguns amigos, dentre eles Canaleja, Jorge Estil, Ramiro de Guzmão, naquele ameno jardim que é descrito como um pequeno salão ao ar livre, engrinaldado de rosas trepadeiras sob efeito dos últimos raios do sol. Até pus umas rosas ali em homenagem à Rita de Cássia Derli, que eu sei que gosta muito de rosas. Sobre uma mesa repousavam uma harpa e um livro com a mais recente coleção de suas composições poéticas, que são ilibadas criações de sua mente voltada para ideais superiores nos campos da nobre e meritória arte de bem versejar. Então, ela reuniu ali, naquele jardim dela, a gente fica imaginando um belo jardim, e o silêncio ali da cidade universitária, aquela leitura superior que eram os seus poemas, ela falava muito da natureza, não é? Ao som da harpa também. Então era um ambiente muito propício, que trazia calma, que revigorava todo o ânimo daqueles espíritos que estavam ali. E ao arrebatador anseio poético de Ritinha, nossas mentes com ela vibravam, captando suas mesmas emoções, as quais penetravam nossas fibras espirituais, quais refrigérios bálsamos. E era como se eles estivessem presentes nos seus versos, que cantavam de preferência a natureza. Então era reproduzido também na tela mental deles toda a natureza que ela escrevia lá naqueles poemas dela. Por isso que eu coloquei aquelas imagens da natureza lá, não é? E a natureza realmente ela tem um poder muito grande sobre nós, um poder muito grande de nos acalmar, de nos trazer paz, porque quando a gente está em contato com a natureza, eu pelo menos, a gente não tem a luz artificial que tanto nos incomoda, não tem a poluição do ar, não tem o som das cidades, que é tão estressante também, nos traz tanta irritação, e principalmente não tem a energia das pessoas, a energia que eu falo muitas vezes, a energia vampirizante de algumas pessoas que às vezes a gente convive, aquela energia que suga a gente, nos deixa desanimado, abatido. Então a natureza, enfim, é um lugar de muita paz, de muita tranquilidade. Você tem o som do vento, da folha, dos pássaros. É um lugar realmente que revigora as nossas energias. Pelo menos isso acontece muito comigo. Bom, o Camilo fala: eis, porém, que além do túmulo, uma menina de apenas 15 anos apresentava-nos o padrão do intelectual moralizado, ensinando-nos a servir a nobre causa da redenção própria e alheia, enquanto cultivava o que fosse agradável e lindo, oferecendo-nos assim a proveitosa lição que caiu nas sutilezas do nosso entendimento, confundindo-nos e envergonhando-nos à lembrança do desperdício dos valores intelectuais que possuímos. Então, o Camilo, ele fala que aqueles 10 espíritos foram delinquentes na Terra, porque, como eu disse, além de cultos, eles foram muito vaidosos e orgulhosos e tal. E agora aparece uma menina de apenas 15 anos com padrão do intelectual moralizado, quer dizer, ela tinha um intelecto elevado e um padrão moral também muito alto.
né? Porque, como eu disse, era um espírito muito bondoso, muito caridoso, muito humilde, não é? Mas ela só tinha 15 anos. A gente não sabe, né? Na verdade, não tem como saber com precisão exata a idade do espírito, porque a gente não sabe das vivências pretéritas dele, não é? Mas ela se apresentava com 15 anos, porque a gente sabe que o espírito se apresenta ali no plano espiritual com aquela roupagem que mais o satisfez, aquela roupagem que mais trouxe felicidade para ele. E ela se apresentava daquela maneira de quando ela viveu em Portugal em 1790. Não é? A questão, às vezes a gente conhece, às vezes, até adolescentes, assim, tenra idade, que são muito mais maduros, têm muito mais consciência moral de que muito mais adultos. Não é? A questão 379 do Livro dos Espíritos fala isso. O espírito de uma criança pode ser até mais desenvolvido que o de um adulto, se aquela mais progrediu. Então, na hora que eu li isso, eu lembrei logo daquela menina, aquela Malala, né? Aquela paquistanesa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz com apenas 16 anos. Não é? Então, com 12, 13, 14 anos, aquela menina já escrevia, incentivando todas as outras meninas lá no Paquistão a frequentarem escolas, que era uma coisa proibida. E o Talibã veio e, enfim, deu 5 tiros nela, ela quase morreu, se recuperou, mora na Inglaterra hoje. E é um exemplo clássico, né, gente? Porque o espírito daquele, com 14 anos, já tão elevado, querendo ajudar como ela quis ajudar, não é? Então a gente não sabe a idade certa do espírito, porque não conhecemos as suas existências passadas. Não finalizaremos estas exposições sem darmos contas ao leitor do que se desenrolava nos departamentos femininos. Tratamos até agora dos casos de suicídio atinente ao elemento masculino. Então agora eles vão entrar verdadeiramente nos departamentos femininos. As mulheres que se deixaram absorver pela desesperação do suicídio estão sujeitas aos mesmos efeitos resultantes da causa sinistra que criaram, com um ato da própria vontade, efeitos já bastante indicados nessas páginas. São as mulheres, pois, tão responsáveis pelas próprias ações, pensamentos, estados mentais, como nós outros, os homens. Daí se concluirá que a bagagem moral que possuírem, boa ou péssima, influirá sobremodo no estado a que se verão reduzidas pelo suicídio. Então, os espíritos masculino e feminino, eles têm a mesma responsabilidade daquilo que praticaram. Claro, vai depender do livre-arbítrio de cada um. A questão 636, também no Livro dos Espíritos, ele fala que a lei de Deus é a mesma para todos, porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há contra o grau de responsabilidade. A gente já estudou aqui também que existem alguns atenuantes para o suicídio, né? O estado de lucidez, o estado mental do espírito influencia muito. Não é? Até aquele espírito, até aquela pessoa, espírito encarnado ou desencarnado, que, por exemplo, comete uma maldade, mas para ele aquilo não é uma maldade. Ele é ignorante no sentido de que ele não sabe que aquilo prejudica alguém. Então a culpa dele também não é absoluta, a culpa dele não é total, não é? Bom, o aprendizado prático era supervisionado pelo instrutor Souri Amar, cujas aulas práticas levou-os às dependências das irmãs suicidas. O Souri Amar, ele é descrito no livro como uma entidade assim, extraordinária, porque ele já passou por todas os departamentos, todos os setores terreno quando o espírito é encarnado, né? E ele queria, essas aulas práticas queriam ajudá-las lá nas dependências dessas suicidas. Ao chegarem do Vale Sinistro, ainda no departamento de vigilância, e serem inscritos como tutelados da Legião do Servo de Maria,
separam-se homens das mulheres, de acordo com as necessidades de cada um. E jamais fora dado a eles o convívio com o elemento feminino. Então, quando eles estavam no Vale Silício, no Vale do Suicídio, eles estavam juntos. Ao entrarem na colônia, se separaram, claro, de acordo com, como diz aí, com a necessidade de cada um. E agora eles vão se reencontrar, eles vão conviver juntos e estudar juntos com aquelas mulheres suicidas, né? O Camilo fala: havia então precisamente 10 anos que nos internáramos na cidade da Esperança. Já não nos arrastávamos caminhando pelo solo ou obrigados ao socorro de uma viatura como outrora. Progredíramos. Tornáramos-nos menos densos, menos sujeitos às atrações planetárias. Aprendêramos a planar pelo espaço, transportando-nos por um impulso da vontade em volitações suaves que muito nos apraziam, mormente no perímetro de nossa colônia, onde tudo parecia mais fácil, como seria na casa paterna. Então, uma consequência natural daquele melhoramento moral e espiritual deles é a capacidade de volitar. Por quê? Porque o corpo espiritual deles estava menos denso, menos grosseiro, menos etéreo. E isso, claro, iria facilitar o deslocamento deles ali pelos departamentos femininos. O departamento hospitalar feminino era muito similar ao masculino, com os mesmos anexos, com isolamento, o manicômio, e o estado mental e moral das irmãs também se assemelhava ao do masculino. A direção dos departamentos também era a mesma. O que os diferenciava era que as funções de auxiliares, como enfermeiros, guardas, vigilantes, etc., eram todos preenchidas por mulheres. Então, o departamento feminino, quase praticamente similar, muito parecido com o departamento masculino. E o que era diferente era agora que todos os vigilantes eram todos espíritos femininos. Então, por exemplo, o Teócrito era o diretor-geral do hospital, tanto no masculino quanto no feminino. O irmão João, chefe do isolamento, tanto masculino quanto feminino. O Miguel de Santarém, também. E o padre Anselmo, também na torre, que era o chefe tanto no departamento masculino quanto no departamento feminino. Bom, depois já dentro lá do departamento feminino, o Camilo fala: iniciou-se a construção de um legítimo respeito pela mulher. Então eu resolvi colocar essa imagem de Maria de Nazaré, porque para a doutrina espírita é a mulher mais respeitada, é o espírito feminino mais respeitado por tudo que ela faz, pelo seu amor, que a gente tem aprendido aqui nesse livro, em prol desses espíritos sofredores, a qual passamos a julgar com mais subida consideração, maior dose de boa vontade. É que o espírito, muitas vezes reencarnado para tarefas e missões femininas, adquire com muito mais presteza e eficiência as virtudes sólidas e redentoras, engrandecendo-se moralmente em menos tempo. Então as mulheres, elas têm a percepção moral e ética, elas atingem essa percepção moral e ética muito mais rapidamente que os homens, né? Olha que notícia boa, mas que, claro, aumenta a responsabilidade de vocês, não é? Igualmente. E para a doutrina espírita, né, a função da mulher é gigantesca, às vezes até maior que a do homem, porque uma das suas funções, a principal, qual que é? É gerar, é educar esses espíritos, homens e mulheres do futuro. Olha que responsabilidade gigante, né? Felizmente, graças a Deus, cada vez mais com a participação dos homens, dos pais, não é? E acreditava-se, uma época no passado, eu não sei precisar quanto, mas acreditava-se na crença de que a mulher nem espírito tinha, não é? Por quê? Porque acreditava que ela veio da costela de Adão, né? E às vezes a gente ouve notícias aí de que
a mulher é tratada com muita inferioridade em alguns países, não é? Mas por que isso acontece? Isso se dá pela simples ignorância do homem, né? Que na maioria das vezes, ou quase sempre, nesses lugares, eles querem resolver tudo na força, tudo na base da violência, não é? Então, a doutrina espírita veio, enfim, veio ajudar a desmistificar esse preconceito com relação à mulher, não é? A questão 820 ou 20, ela fala isso, a mulher ela pode ter menor força física que o homem, geralmente tem, mas a mulher ela tem um sentimento, uma facilidade maior para lidar com o sentimento. A mulher é mais cuidadora, a mulher tem mais esse instinto maternal, a delicadeza do instinto maternal para cuidar, né? Bom, aí Hortência de Queluz, que era vice-diretora do departamento, que também estava acompanhando-as, disse: encaminhar-vos-ei primeiramente, conforme orientação dos vossos mestres, a um dos mais trágicos quartéis do nosso instituto, onde vereis o inconcebível refletir-se em efeitos inesperados em torno de nossas infelizes irmãs delinquentes. A mulher, em sua grande maioria, infelizmente na Terra, ainda não chegou a compreender o verdadeiro móvel porque reencarna como mulher. O papel que lhe está afeto no concerto das nações terrenas no seio da humanidade, que é chamada a servir tanto quanto o homem. Habituado a trato com a julgamento inferior através dos séculos, o elemento feminino terreno acabou por acomodar-se à inferioridade, sem ânimo para elevar-se virtuosamente do opróbrio que suporta. E a tal ponto que, nos dias correntes, como no passado, ele apenas se limita à orientação do servilismo em prol do elemento masculino, diminuindo-se mais ainda quando julga o homem equiparar-se por limitar as ações com as paixões e atos deslustrosos. Então a gente pode tirar muita informação desse texto aqui. Quando ele fala, a mulher ela não compreendeu o real motivo, a razão por que ela reencarnou como mulher, não é? Por quê? Porque, como está escrito lá na questão 821, qual que é a função primordial da mulher? É dar as primeiras noções de vida para seus filhos, não é? Isso está lá na questão 821. Não é? E quando ele fala que o elemento terreno, o elemento feminino terreno, se acomodou à inferioridade, não é? Então, às vezes, a gente tem visto que a mulher é tratada, às vezes, de uma maneira com violência, com inferioridade, e quando ela resolve se rebelar contra isso, é claro que vem mais violência, às vezes, de lá, não é? E um exemplo clássico disso, né, de quando a mulher resolve se rebelar contra essa opressão masculina, é com relação ao 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, né, que é um exemplo bem clássico disso, que foi um dia que, em 8 de março de 1857, lá em Nova York, 129 mulheres resolveram cruzar os braços. Elas trabalhavam lá numa fábrica de tecidos, eram tecelãs. Elas resolveram cruzar os braços, 129 mulheres. Por quê? Porque elas trabalhavam 14 horas, queriam trabalhar 10. Elas ganhavam 60% do que os homens ganhavam por fazer a mesma coisa e queriam ganhar a mesma coisa. Elas eram tratadas com violência, assediadas sexualmente. E aí o que aconteceu? Os patrões e a polícia trancaram todas essas mulheres dentro da fábrica e atirou fogo. E todas as 129 mulheres morreram, né? Isso é importante também, né? Porque o espírito, ele não tem sexo. Então, a hora ele reencarna no corpo masculino, no corpo feminino, né? E a questão 201 fala o seguinte: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que eles cumprem progredir em tudo, cada sexo como cada posição social,
lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Bom, então agora eles chegaram ao manicômio, e o manicômio, está dito lá, é um dos mais trágicos quartéis do nosso instituto. Então eles chegam lá no manicômio, e aí eles foram levados a um pátio enorme com várias janelas gradeadas, pertencentes a células individuais, onde se debatiam espíritos de mulheres suicidas, atacados por forte demência. Então, quando ele chega lá no manicômio, ele logo lembra do Vale dos Suicidas, daqueles gritos horripilantes, daqueles gemidos sem fim, não é? São as suicidas que apresentam o maior grau de responsabilidade e, por isso, arrastam o maior cabedal de prejuízos para o futuro, que requisitarão períodos seculares a fim de serem modificadas, completamente sanadas. Então, essas mulheres que estão aí do manicômio, elas adquiriram mais débitos. Por quê? Porque, além do suicídio, tinha ainda atrelado a elas o quê? A traição conjugal, os abortos, os vícios terrenos do sexo, do álcool, do cigarro, da droga, as vaidades pessoais, não é? A maledicência, enfim, o orgulho. E claro que isso fazia com que, por afinidade, elas atraíssem esses espíritos obsessores que a gente vai ver aqui agora mais para frente. E o Camilo fala ainda: acontece que, ao fim de tantos e tão graves desatinos à luz da razão, da consciência, do dever, da moral, como do pudor pertinente ao estado feminino, deixaram prematuramente o corpo carnal. Então, algumas dessas mulheres, depois de cometerem tantos abortos, elas prejudicaram o quê? O aparelho reprodutor delas. E isso lhes causou o quê? Muitas infecções gravíssimas, câncer, que as levaram a desencarnar prematuramente, sacrificando com o corpo carnal também o futuro espiritual e a paz da consciência, maculando, além do mais, o perispírito com estigmas degradantes, conforme podeis examinar. Essas mulheres pertencem a todas as classes sociais terrenas, mas aqui se nivelam por idêntica inferioridade moral e mental. Das classes elevadas, porém, acolhe o maior contingente. Olha lá o que está escrito na questão 925, que fala que a riqueza é muito mais perigosa que a pobreza. Uma coisa que a gente já tem estudado muito aqui, pela exposição do espírito àqueles vícios e tentações da terra, não é? E ele continua: a fim de se libertarem das garras de tanto opróbrio, em menos tempo encontram-se na terrível necessidade de estagiarem em mundos inferiores à terra. Então a condição moral dessas mulheres é tão inferior, elas encontram uma inferioridade tão gigante, que elas não têm mais condições de reencarnarem na terra. E claro, a gente conhece que a Terra é ainda um local de muito sofrimento, de muitas provas e expiações. Mas elas, tamanha inferioridade que elas apresentam, vão ter que ir para mundos inferiores à Terra. Agora o Camilo descreve o seguinte, que ele conseguiu visualizar lá no manicômio. Vultos negros como... Tenta imaginar isso, gente. Vultos negros como envolvidos em farrapos, bracejava contra 1000 formas perseguidoras que superlotavam o recinto, rodeando-lhes a personalidade. Ao longo de seus corpos, entenebrecidos pelas impurezas mentais, notavam-se placas, quais chagas generalizadas, sobre as quais desenhos singulares apareciam, como decalcados em fogo ou sangue. Tratava-se de reprodução mental de embriões humanos, que deveriam se desenvolver outrora nos aparelhos procriadores carnais, mas que se viram repelidos do sagrado óvulo materno, permanecendo, todavia, sua imagem refletida no perispírito da genitora infiel.
como produto mental de um crime cometido. Então, o Camilo, ele descreve que era muito deplorável aquilo que ele via, porque o que ele via? Ele via pequenas imagens, às vezes eram 3, às vezes eram 5, às vezes eram 10, que correspondiam ao número de aborto que essas mulheres fizeram. E essas pequenas imagens ficavam como que moscas, provocando um zumbido muito grande nessas mulheres lá. Né? E elas tentavam, claro, lutavam para remover aquilo, e claro que era em vão, porque aquilo estava impregnado na tela mental, no pensamento delas. Olha que sofrimento. Apresentava algumas daquelas mulheres que estavam lá no manicômio, plenamente obsidiadas pelas individualidades que deveriam habitar aqueles corpos repudiados. Individualidades que, não lhes perdoando as deslustrosas ações que redundaram em prejuízo para seus urgentes interesses espirituais, passaram a persegui-las com ódios e revoltas, afinados os seus perispíritos com os delas próprios pelas cadeias magnéticas naturais aos processos criadores do renascimento carnal, unificados ainda como se continuasse no além-túmulo o processo de gestação fetal que o infanticídio interrompeu. Então, muitas estavam sendo obsidiadas pelos próprios espíritos que delas deveriam ter nascido quando foram abortados. Né? E outras, muitas dessas mulheres que são descritas no manicômio, elas reencarnariam completamente dementes, ou enfermas, ou fisicamente muito deformadas, não é? Outras ainda marchariam para as trevas exteriores, que são os mundos inferiores à Terra, onde rangeriam os dentes e chorariam. Os casos do manicômio feminino eram profundamente mais dolorosos e graves do que aqueles observados no manicômio. Então, os casos do manicômio feminino eram profundamente mais dolorosos e graves do que aqueles observados no masculino. Eu falei feminino? Manicômio. Desculpa. Então, as consequências para os espíritos femininos eram mais graves, principalmente quando ao suicídio estava associado o aborto, que é os casos que a gente viu ali. Né? A essas mulheres que estavam ali, não nos lembramos de ver no Vale Sinistro. O estado em que se apresentam não será antes próprio de locais como aqueles? E aí a resposta é: não estiveram no vale, o que implica afinidades para o progresso. E o Camilo continua: estas infelizes irmãs, porém, totalmente afinadas com as trevas, a consciência virulada por tremendas responsabilidades e acompanhadas, todas, desde muito, por sinistro cortejo de entidades inferiorizadas na prática do mal, a cujas sugestões se prendiam através de laços mentais idênticos, ao expirarem na vida carnal, foram envolvidas nas ondas vibratórias maléficas que lhes eram afins, assim permanecendo até agora e prosseguindo pelo futuro. Então, essas mulheres que estão lá, quando elas estavam encarnadas na Terra, elas já eram praticantes do mal, elas já estavam ligadas à inferioridade. E claro, afinidade com os espíritos inferiores. E ao desencarnarem, o que aconteceu? A afinidade casou. Né? Algumas daquelas individualidades que delas deveriam renascer associam-se aos seres perversos que as rodeiam para também castigá-la. Então, muitas dessas, ao desencarnarem, elas são sequestradas, elas são torturadas por espíritos obsessores. E muitos deles, por vingança, são aqueles próprios espíritos que dela deveriam nascer, como eu disse anteriormente. Tá? Outras
permaneceram em antros de perversão e imoralidade na terra, vivendo animalizadas e mentalmente escravizadas. Então, outros desses espíritos dessas mulheres foram lá para esses locais da terra de inferioridade e se alimentavam ali daquela energia inferior daquele local, não é? Que por afinidade elas iam para lá. Isso. Ainda outras envolviam outras mulheres encarnadas para sugerirem a prática de ações idênticas a que elas mesmas praticavam. Então, outros desses espíritos iam o quê? Por afinidade, ligar a outras mulheres que já praticavam o mal, sugestionando-as a praticar ainda mais maldade, mais inferioridade. Tá? Não estando em condições de alguma coisa escolherem voluntariamente, a lei impõe-lhes a renovação carnal. Os complexos de que se rodearam são insolúveis no além-túmulo. Renascerão em qualquer meio familiar terreno, onde igualmente haja resgates dolorosos a se confirmarem, ou bastante cristãos e abnegados para que queiram fazer a caridade de recebê-las por amor de Deus, o que não será assim tão fácil. Então, por não ter nenhuma condição de serem doutrinadas, por não ter nenhuma condição de participar do planejamento reencarnatório delas, muitas estão completamente dementadas, então elas serão compulsoriamente reencarnadas. Não é? E o lar que as aguarda, possivelmente, será um lar muito difícil, muito obscuro, de muito sofrimento. Né? Ele fala aqui que os lares bastante cristãos e abnegados, não será tão fácil assim esses lares para recebê-las. É muito pouco provável que elas se reencarnem em locais assim. Tá? O meio terreno delas que elas reencarnarão provavelmente será um meio terreno de sofrimento e de muita expiação. Bom, então depois de eles terem feito aquela excursão pelo manicômio, pela torre, pelo isolamento, eles chegam à conclusão da semelhança entre os departamentos masculino e feminino. E chegam à conclusão também de que a mulher é tão responsável quanto o homem. Espiritualmente, a face da grande lei, porquanto antes de ser mulher, é ela, acima de tudo, o espírito. E como a gente viu, o espírito não tem sexo. Que se deverá afinar com o bem, com a justiça e com a luz, concordando de boa mente a desempenhar as nobres e santificantes tarefas que lhes são confiadas pela lei do Criador, se não quiserem correr nos mesmos deméritos e responsabilidades. A questão 817 do Livro dos Espíritos, ela fala o seguinte: que perante Deus o homem e a mulher têm os mesmos direitos, pois outorgam a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Então, cada um tem o seu livre-arbítrio e escolhe que caminho que quer usar, que quer seguir. E a 822, ela fala que a lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. O sexo, além disso, só existe na organização física. Quando eu estava lendo isso aqui, eu vi sobre... Tem mais alguma coisa aqui? Visto que espíritos podem encarnar num e no outro, como eu já disse, sob esse aspecto nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Quando eu estava lendo sobre a emancipação da mulher, logo já lembrei dos anos 60, né, com o advento daqueles movimentos feministas que buscavam a igualdade de direito com os homens e tal. E na pesquisa que eu fiz, eu falo que depois desses movimentos, à medida que as mulheres iam, enfim, atingindo e conseguindo seus melhores direitos, maiores direitos, melhor falando,
a taxa de suicídio diminuiu mais de 30% entre elas. Né? Claro, diminuiu a opressão sobre elas, diminuiu o peso sobre essas mulheres. Não é? E não que o caminho dela, que a vida delas, passou a ser um mar de rosas. Né? Claro que com mais direitos também vieram mais deveres, maiores responsabilidades. Tem o problema também da competição, o problema das doenças que acompanham essa competição com o homem, não é? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E para terminar, tem um local lá que só existe ali nos departamentos femininos, que é o Internato das Moças, né? Nome bonito. Espécie de educandário modelar para jovens que suicidaram-se por desequilíbrios sentimentais, desilusões amorosas. Uma coisa tão comum, a gente ouve falar hoje muito disso, né? De jovens que se suicidam porque brigou com o namorado, porque desentendeu com o outro, né? E essas mulheres aqui, essas mulheres suicidas, elas não se misturarão com aquelas outras lá do manicômio, tá? Elas cursavam a Academia Feminina, onde deveriam aprender o legítimo papel a que é chamada mulher a exercer em contato com a sociedade terrena. E que papel é esse? É o da mulher honesta, é o da mulher respeitada, né? Qualidades que faltaram para essas mulheres que cometeram suicídio, né? Então, são qualidades não só afeitas à mulher, ao homem também, mas aqui está falando especificamente sobre ao papel da mulher, ao papel que ela é chamada a exercer. Né? Pronto, terminou. Agora, essas duas citações aqui não estão no livro, mas eu só trouxe porque para mostrar a importância que a doutrina dá para a mulher. A primeira foi lá do Evangelho, que fala o seguinte: um Estado que não forma nem educa suas mulheres é como um homem que treina apenas o seu braço direito. O que quer dizer isso? Então, se numa sociedade ali a mulher é tratada com submissão, com inferioridade, essa sociedade na qual ela está inserida vai ficar o quê? Vai ficar injusta e incompleta, não é? Porque não pode pender mais de um lado. Está passando uma propaganda agora na televisão sobre a eleição do Tribunal Superior Eleitoral, que fala que as mulheres, elas são maioria, elas são 51% da população, mas que somente 9% delas são representantes nossas lá na política, dos nossos parlamentos. Olha que injustiça, né? A mulher vive mais, a mulher estuda mais, mas a mulher tem mais dificuldade para chegar lá nos postos de gerência, enfim, nos postos que os homens já estão. Né? Outro exemplo clássico também são os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal. São 11, mas somente 2 são mulheres. E elas são as que mais se formam nas faculdades de Direito, mas tem ainda essa dificuldade para chegar lá no topo. Né? Quer dizer, tem muito ainda para fazer para que os direitos sejam realmente iguais aos dos homens. E uma outra frase é do André Luiz, que fala: o trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. Né? Ele está falando que aí, daquele elevada tarefa, daquela superior tarefa da mulher, que é educar. Educar com sacrifício, com renúncia, mas claro, também com muito amor e com muita dedicação. Não é? Então, é só isso. Obrigado. Vamos passar para a parte do debate, das perguntas, os acréscimos que alguém achou interessante colocar. Né? Então, está franqueada a palavra. Oi, gente. Boa noite. Olha só, é uma dúvida que eu tenho há muito tempo. E hoje, eu achei que nesse capítulo dá para eu perguntar sobre isso. Por exemplo, a gente percebe que é falado sempre o elemento masculino e o elemento feminino. Quer dizer, espírito não tem sexo. Né? Tá certo? Então, a minha pergunta: como o espiritismo ou como a espiritualidade vê a questão do homossexualismo? É porque eu vejo muito respeito dos espíritas
por essa minoria, né, que a gente considera que são os homossexuais. É uma das únicas doutrinas que eu vejo respeitá-los. Por isso que eu estou perguntando. Não é combatido? Como é isso? Eu tenho uma ideia que eu já ouvi, mas não sei se Depois você fala assim. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então ele prega direitos iguais, liberdades iguais, respeitos iguais. O Divaldo Franco, ele fala num livro, Os Painéis da Obsessão, se não me engano, que em geral o espírito reencarna num sexo feminino com tendências masculinas quando ele abusou em outra encarnação da mulher e vice-versa. A mulher que trai muito o marido, que maltrata o marido, que subjuga os filhos, a família, porque aqui o Cláudio bem colocou, a mulher é uma dispenseira de afeto, ela tem uma carga maior de amor, ela já conquistou isso, que é para quê? Para educar seus filhos no amor mesmo. Então, quando nós fazemos essas diferenças, é por desconhecer que nós temos uma encarnação passada e que temos débitos a resgatar e o que a gente deve fazer como cristãos e como espírita, porque o espírita é um cristão, é respeitar. E não julgar, não cabe a nós julgar, mesmo porque nós não sabemos as condições íntimas de cada pessoa. E é um direito de escolha, é o livre-arbítrio de cada um, que a pessoa escolhe a vida que ela quer ter, não é? Então, não há que julgar, não há que condenar, muito pelo contrário, que respeitar a decisão do nosso semelhante. Quer falar? era isso mesmo. Era isso mesmo? Quer falar, Cíntia? Cíntia está doidinha para falar. Fala, às vezes, com alguma coisa que eu falei. É uma missão. Resgate. Bom, gente, desde que eu comecei a ouvir o trabalho do Cláudio, muitas coisas me vieram assim, me lembrando assim, para poder fazer esse estudo. Na questão do homossexualismo, o gênero, a pessoa que reencarna só como homem, só como mulher, só aprende um lado da laranja. Tem o Diálogo de Platão que fala justamente sobre isso, né? Da questão da alma gênea. Mas no caso do gênero, a pessoa está num corpo masculino e ter um gênero feminino íntimo, ter um desenvolvimento feminino muito grande, está fazendo um aprendizado muito grande e muito sofrido. E isso, na antiguidade, na idade mais antiga, isso era uma coisa muito normal e mais aceita, né? Principalmente porque os homens iam muito para a guerra, os mecenas acolhiam os artistas, e entre eles existiam realmente, o homossexualismo era uma coisa muito normal entre eles. Os homens conviviam só com homens e entre esses homens existiam homens homossexuais. Entre as mulheres acontecia a mesma coisa porque os seus homens estavam guerreando e elas viviam só entre mulheres. Então esse era um relacionamento natural e normal daquela sociedade daquela época, né? Como assim também na época dos faraós, casavam-se irmãos para se manter a dinastia. Os Ramsés todos foram irmãos entre si, inclusive a única mulher faraó que existiu, eram irmãos. Então são costumes de épocas que estavam lá atrás. Com o desenvolvimento da sociedade, introdução de conceitos religiosos, isso foi se tornando um tabu, um pecado, por falta de explicação até entre eles mesmos que não se aceitavam como eram. Coisas que foram se fechando. E o que se desenvolveu na sociedade de lá para cá, com essas mudanças sociais, religiosas, que foram entrando aí nesses debates, o que aconteceu? Essas pessoas foram ficando estigmatizadas. Assim como os doentes incuráveis que as pessoas não conheciam, elas foram sendo colocadas à parte da sociedade. Mas são espíritos necessitadíssimos de compreensão. Nós não estamos falando aqui dos exageros, das bizarrices. Nós estamos falando aqui
do sofrimento genuíno que ocorre com as pessoas que vivem nesse conflito íntimo o tempo inteiro, por desacerto íntimo consigo mesmos, que precisam ser aceitas na sua qualidade. São mulheres com uma carga de amor muito grande, com grande sensibilidade num corpo masculino, para fazer um aprendizado mais doloroso do respeito à condição de um sexo para com o outro. E isso vem acontecendo mais agora, somente nesse momento? Não, mas é que ficou escondido muito tempo. Então nós estamos num momento de crescimento da sociedade para a transformação do mundo, em que todas essas coisas estão vindo à tona. Afloradas. Estão sendo afloradas. As necessidades íntimas das pessoas que precisam ser respeitadas. E não é que nós vamos, como nós, que somos, por exemplo, sou mulher, num corpo feminino, me aceito como mulher. E tenho que respeitar as pessoas na sociedade em que vivo. Acredito plenamente que também essas pessoas que estão vivendo esse conflito precisam viver dentro da sociedade, não só sendo respeitados, mas respeitando também a sociedade em que vivem. Porque o respeito é uma via de mão dupla. E a gente sabe que a gente recebe aquilo que a gente dá. Se eu não dou o respeito, eu não recebo o respeito. Por isso os grandes conflitos que acontecem aqui hoje. E que passa ao largo do significado da aceitação. Tá? Como a doutrina espírita, que a Derli falou, que é o Cristo redivivo, né? Ou seja, é o amai-vos uns aos outros, é fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Não cabe aqui a gente gerar nenhum tipo de preconceito em relação a coisa alguma. Nada. E nada pode nos escandalizar, porque nós conhecemos a reencarnação. Nós conhecemos as consequências dos nossos atos. Então, nos escandalizar porque fulano é assim ou assado, ou porque isso está acontecendo na sociedade, de forma alguma. Nós sabemos por que isso está acontecendo neste momento. Nós sabemos por que essas situações ocorrem na sociedade em que nós vivemos, das transformações necessárias, do crescimento, do entendimento, do sentimento, por quê e para quê, né? De todo esse alvoroço que está acontecendo. Por incrível que pareça, hoje eu estava vendo uma reportagem falando da emancipação da mulher, falando que a mulher ela quer se igualar ao homem. Foi uma coisa muito sugestiva que teve aqui no seu trabalho hoje, que a mulher, quando ela quer se igualar ao homem, ela desce mais ainda. Por quê? Porque a mulher não é o homem. Cada um tem a sua tarefa definida no meio em que vive. Aquele homem, corpo masculino, que é um gênero feminino, porque ele tem uma alma feminina, ele também tem o papel dele na sociedade. Quantos casais homoafetivos aí nós vemos hoje adotando crianças e existe o papel da mãe naquele homem que é um gênero feminino? Vamos colocar nessa mão. É uma mãe em potencial. Cria aquele filho como uma mãe criaria. Porque um homem, gênero masculino, num corpo masculino, não pode ter essa mesma sensibilidade no desenvolvimento das suas vidas na eternidade? Ele está aprendendo também o respeito que ele deve ter por aquele outro ser humano que está vivendo em conflito consigo mesmo, não sendo aceito até pela família, que essa sensibilidade faz parte do nosso desenvolvimento. Nós não podemos crescer sendo só duros ou sendo só excessivamente sensíveis, só chorando ou só desenvolvendo a raiva. Nós não vimos aqui semana passada aquela justificativa da apresentação da Haná, quando nós iniciamos a terceira parte, que o índice de suicídio entre as mulheres no século 16, 17, 18, aqui no Brasil colônia, era altíssimo e que não se encontra estatísticas sobre isso, que nós só vamos encontrar isso nas anotações paroquiais, e elas são ricas disso daí. Antigamente, qualquer registro de pessoa, você só encontrava numa igreja, um registro paroquial, um batistério, que era obrigatório antigamente se fazer, as pessoas se batizavam. Então, todo o registro de uma sociedade, o que acontecia, o que não acontecia, ficava registrado nos livros da igreja, né? Era para ali que as pessoas corriam. Por que acontecia isso? Por causa justamente desse servilismo que a mulher foi desenvolvendo por se sentir inferior ao homem, por uma tradição secular que veio aí ao longo do tempo.
essa mulher que eu falei, que era da família dos Ramsés, que foi a única mulher faraó, ela tinha que se disfarçar para aparecer em público. Ela tinha que colocar uma roupa apertada, raspar a cabeça, pintar os olhos, porque um faraó só podia ser um homem. Mas ela foi uma mulher forte. Falei de Catarina de Médici semana passada. Olha aqui a diferença de uma direção masculina e de uma direção feminina. O que o homem fazia antigamente para conquistar? Armava um exército e ia para a guerra. Tinha força. E a mulher, a Catarina de Médici, que é assim, o meu exemplo para todas as coisas. O que ela fazia? Intriga, maledicência. Ela não botou um exército na rua. Ela não fez guerra durante o período dela de reinado. Mas ela era poderosa, todo mundo tinha medo dela. Ela envenenou até os filhos para se manter no poder. E para dar o reino a Carlos V, que era o filho preferido dela. Né? Então, a diferença da força está aí. Na manipulação pelo sentimento, da intriga, e o homem pela invasão da força bruta que ele ainda tem dentro de si. E se nós aliássemos um tipo de inteligência a esse tipo de força, porque a força física também precisa da inteligência para ser usada, estratégia, essa coisa toda, o militar, né? E a mulher que fica mais à parte disso, tem outro tipo de inteligência emocional desenvolvida. Hoje em dia, nós estudamos inteligência emocional e ela tem tudo a ver com o desenvolvimento da personalidade da gente. Você é psicóloga, você sabe disso. Então, a mulher, por que ela cai quando ela quer ser igual ao homem? Porque ela quer ter a força bruta que o homem tem, quando ela vem justamente naquelas palavras que o Cláudio deixou aqui, não sei se já tem como voltar. É essa aqui mesmo. O trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. Mas o homem também pode desenvolver o amor, como? Tendo uma mulher essencialmente forte, amorosa, companheira, pode ser irmã, pode ser filha, pode ser esposa, amiga, para lhe ensinar o amor, exercendo a sua finalidade feminina. Lá na Câmara dos Deputados, lá no Supremo Federal, com a sua essência feminina, mesclando a dureza daqueles livros, daquelas togas pretas, daquelas votações, não para os excessos, mas para que haja um equilíbrio entre essas forças, que é tão necessário. A mulher quer ganhar o mesmo tanto que o homem, na reportagem que eu estava vendo hoje, falava justamente que para chegar nesse nível vai levar 70 anos. Mas para a mulher exercer o seu papel na sociedade, ela não precisa ganhar igual ao homem. Ela precisa ser mulher e colocar a sua inteligência emocional, a sua capacidade de amar ao infinito para melhorar a sociedade em que ela vive. E como você disse na questão lá do Livro dos Espíritos, a função primordial da mulher é dar as primeiras noções de vida aos espíritos que ela recebe. Seja como filho, seja como tutelados, o que quer que seja. O elemento feminino. É o elemento feminino. Os dois são necessários para o desenvolvimento da sociedade. E aquele homossexual, seja ele um homem, um corpo de homem no gênero feminino, seja um corpo feminino no gênero masculino, né? Ele está aprendendo isso de uma forma muito mais difícil, mas com certeza muito mais eficiente. Porque ele está... existem outros casos mais aqui do hermafroditismo, né, que são situações que geneticamente físicas, né, mas são variações, são variações. O LGBT Todinho, as letrinhas todinhas da vida, né? Então, essas pessoas estão mais conflituosas dentro de si mesmas do que na realidade brigando por uma aceitação da sociedade. Elas estão brigando mais para serem aceitas por si mesmas. E aí está a nossa capacidade de amar, tem que ser maior ainda e de respeito. O livro do André Moreira, né? Ele até é um pouco polêmico para nós espíritas, porque ele se posiciona entre espíritas, né? Ele se posiciona contra a posição do espiritismo como sendo a homossexualidade. Ele nem chama homossexualismo, porque ele diz que o homossexualismo é como se fosse uma doença, e a homossexualidade como um resgate, uma culpa
sabe? Ele acha isso uma coisa, ele acha assim que isso pode acontecer, sem dúvida. Mas não Pode necessariamente. ter um resgate, pode ter, mas não necessariamente. Existem outras coisas, e ele coloca também no livro, é interessante, viu, Lígia, ler esse livro, porque ele, como médico, ele faz todo um leque. A gente fala muito no gay, né? No homossexual. Ele fala em todas as outras variedades, inclusive o indivíduo, não o hermafrodita, mas aquele que nasce sem um sexo definido. Entendeu? Então são coisas muito complexas, muito profundas, que eu acho que exigem muito estudo da gente. No final das contas, eu penso assim, nós espíritas temos que seguir aquela coisa. Precisamos respeitar os outros, amar os outros precisam também nos respeitar, não é? Mas o que move realmente as pessoas é o que conta. Então, por que eu atuo ou ajo dessa ou daquela maneira que vai botar no meu caderninho de prós e contras lá no final? Porque até o heterossexual que perde o juízo e fica andando de lá para cá, também vai ter os seus comprometimentos. Então, a gente tem que pensar com muito cuidado sobre isso, mas, acima de tudo, respeitando. E o livro do André Moreira, ele é bem profundo, como médico, ele faz chama... A Leila sabe desse livro, né, Leila? Tem o DVD também. Tem o DVD. Chama Homossexualismo sob a ótica do espírito imortal. É um livro muito elucidativo, muito interessante, para a gente complementar com a parte espírita. Do elemento. Não é do Deixa não é? eu só colocar mais. Quando eu também tinha muita curiosidade de saber do espiritismo, né, com relação ao homossexualismo. Porque devido à nossa criação, né, aquela coisa bem. Então, eu achava assim, eu via mais pelo lado de pouca vergonha, né? E não é, você vê que a pessoa, uma criancinha, ela já tem, né, os trejeitos, a tendência, o potencial mesmo do lado do gênero oposto. E a outra coisa que eu guardei da palestra dele, assim, que foi muito marcante, é que ele falou assim, que na verdade Jesus ensinou assim, o amor entre os seres, né? Então, mas ainda na nossa encarnação atual, eles se unem mais para a questão do sexo, né? E seria uma atração amorosa, né? Porque quando diz só sexo e eles não têm como procriar, aí já fica mais assim danosa essa relação. Ele coloca isso, sabe? Então, assim, quem tem dúvida, tira todas e sai diferente, porque você muda completamente sua maneira de ver, se você está equivocado, logicamente, né? Ou então falei isso mesmo, né? Eu pensava dessa forma, não é? Mas fantástico. A gente... Peraí, deixa eu levar o microfone aí para você. Já que a gente está aqui no seminário, abordando a questão do suicídio, eu participei do grupo de apoio ao grupo transgênero do Hospital das Clínicas, né? Durante 2 anos a gente participou desse acompanhamento, que tinha todo um acompanhamento hormonal, psicológico, para essas pessoas passarem por cirurgia, pós-operatório. E o que a gente mais ouviu desses pacientes era que eles iam acabar com a vida deles se não fosse esse projeto, se não tivesse essa luz no fundo do túnel. Quer dizer, eles não aceitam, é uma coisa muito mais profunda do que a gente imagina. A gente às vezes julga com certo preconceito, ou até temor, ou até pela diferença que é, né? Isso, mas quando a gente ouve deles, o que eles relatam, quando eles se sentem realmente que não estão dentro dos corpos certos, como eles mesmos falam isso, né? Que o que eles mais desejariam na vida era ter um outro corpo, e que se não fosse esse projeto eles iam se matar,
a gente começa a ver sobre uma outra ótica, né? E começa a entender e aceitar, não julgar e ajudá-los a seguir o caminho deles, né? Eu acho que eu tenho muita experiência com o mundo homossexual, que eu tive vários amigos, que nascer diferente já é um conflito. Então, assim, esse negócio, o homem com a mulher tem os desvios sexuais e tem o homossexual que ele realmente desvia, contanto o hétero. Eu acho que nascer, eu sempre pergunto para eles, mas eles sempre falam, Patrícia era desde criança. Então isso já é uma coisa que eles têm que lidar, é um obstáculo que eles têm que superar. E a doutrina espírita, como qualquer outra cristã, deve entender isso, é uma forma de caridade, de entendimento. A gente vai lembrar da história do patinho feio, não dizendo que eles são patinhos feios, né? Mas eles se sentem assim, eles nascem assim, vamos dizer, diferentes, né? Mas eles vão se tornar assim também. Todos nós estamos crescendo para isso, para bater as nossas asas e sermos lindos, né? Estamos trabalhando para isso, nossos sentimentos e todas as coisas que a gente vive. Uma coisa que ela falou com relação ao suicídio, isso por que provoca? Porque a sociedade é discriminativa. A sociedade como um todo ainda tem preconceitos. E é contra isso que a gente deve lutar mesmo, para o direito do respeito humano, que é o que a gente iniciou aqui falando. O cristianismo é o quê? Amor, que Jesus pregou. E o amor não tem diferença. E na hora que a gente desencarnar, o que a gente vai ser? Espírito eterno, sem sexo. Mas, às vezes, que é próprio daqui, né? Às vezes, mais do que o preconceito da sociedade, eu acho que isso a Cíntia trouxe, mais pesado do que isso é o próprio preconceito pessoal. É a falta que você falou, a falta de aceitação. Porque às vezes acontece, até que saiu numa revista, não faz muito tempo, a filha daquele jogador de futebol, que fez uma operação do Toninho Cerezo, né? E ela falou que ela fez a cirurgia. Ela era uma moça agora, uma mulher, bem bonita. Mas ela continuava se sentindo ainda uma pessoa não encaixada. Então, é um conflito psicológico, às vezes, muito maior do que a gente é capaz de imaginar. Daí a grande importância, não é? Do nosso respeito, do cuidado, e como a Leila falou, da caridade, não é? Então é isso que eu acho que nós espíritas precisamos colocar na cabeça, embora ainda tenhamos dentro de nós os nossos preconceitos. Porque tem horas que a gente fala, gente, não é possível, vamos parar com isso porque está ficando um pouco demais. Mas é tal coisa, a gente tem que ir trabalhando isso e aprendendo melhor. A Marca fala. Eu vou falar daqui mesmo. Eu vou tentar trazer no próximo, na hora que ela falou, eu lembrei muito disso. Eu li uma pesquisa recentemente sobre a questão dos índices de suicídio serem maiores entre, eu não vou saber dizer todos, que o André Moreira explica muito bem no livro dele, a questão de ser homossexual, de ser transgênero, de ser transexual, de ser travesti, tem todas as denominações e fala do índice do suicídio ser maior, principalmente porque as etapas, se a gente for olhar, as deles são todas mais difíceis. Tem a aceitação interna, que muitas vezes é um problema. Tentar se colocar ali dentro do que ele foi apresentado de sociedade. Depois, vem o primeiro contato que a gente tem em sociedade, que é a família. Então, eles vão para o contato com a família e muitas vezes são a primeira rejeição, a mais forte, aquele que mais espera amparo e socorro, mas é a que mais destrói e mais machuca às vezes. Quantas pessoas que conhecem homossexuais que são colocados para fora de casa com 14, 15 anos, meninos que são colocados, meninas que são colocadas para fora de casa e vão para onde? Vão pedir socorro para quem? Que aí começa aí a questão de muitos deles irem parar na marginalidade. Diferente de uma pessoa heterossexual que seria às vezes mais educada pela família, a família prestaria mais atenção, é a primeira discriminação forte que sofre.
Então, aí já é um problema, essa questão ali. Depois que a família, tanto que se olhar aqueles que a família não aceitam, porque fala até aceitar, mas assim, na minha opinião, essa questão de aceitar pode até ser, parece que é uma coisa errada, e a gente tem que falar, não, tudo bem, eu te aceito. Mas a gente usa o termo que a gente está acostumado a usar. Mas quando a família lhe dá o apoio, já é o primeiro apoio que eles têm. E tem muito mais coragem, muito mais força para lutar contra a sociedade. Depois, como sem apoio, eles têm que lutar contra uma sociedade inteira, que vai olhar torto, que vai julgar, que vai achar aquilo, que vai fazer piadinha, que a gente acha graça da piadinha. Vai bater, agredir fisicamente. Sim, e começa, é uma questão muito interessante também, isso a agressão física, ela começa lá naquela piadinha que a gente acha graça. E aquilo ali já machuca, aquilo ali já fere. E aí todos esses fatores, na pesquisa que eu vi, são fatores que ajudam a buscar o suicídio. Porque o que ele vai fazer da vida? Não tem uma pessoa que me aceita, não tem uma pessoa que me ama. Eu mesmo não consegui ainda, às vezes, descobrir quem eu sou. Porque eu estou mais preocupada em sobreviver, se eu estou na rua ou se eu estou buscando alguém que me aceite, fica na casa de um tempo, na casa de outro. Então, eu acho que o espiritismo, antes, assim, a primeira reação tem que ser, eu vou respeitar, vou ajudar, vou amparar. Depois, se eu preciso entender, agora eu vou tentar entender. Se eu sinto que eu preciso, que eu quero compreender mais, aí eu vou buscar livro, vou buscar palestra, vou buscar tudo. Mas antes porque a nossa reação é sempre o contrário. Quando a gente vê o diferente, a gente vai para a agressividade, vai para o julgamento, vai para o distanciamento. Mas como é que a gente vai entender, compreender se distanciando, colocando longe e tratando como inferior? A gente vai tratar mal, a gente vai receber, como a Cíntia tinha falado ali, a gente também vai receber a negativa de qualquer outra pessoa ou situação diferente. Então, acho que a primeira compreensão, e eu sinceramente fico orgulhosa às vezes da postura da doutrina, às vezes a gente se depara com coisas ruins, mas quando a gente vê, que eu já vi aqui no auditório da FEB, saindo da reunião pública, 2 rapazes de mão dada, eu particularmente fiquei quase emocionada, porque o tanto de amigo que eu já vi passar problema, porque eu não tenho o direito de poder dar a mão para a pessoa na rua, eu acho isso tão triste, que no dia que eu vi, eu falei, nossa, e eu não vi ninguém olhando torto, você estava olhando, estava muito disfarçada, estava muito assim, muito natural, e eu falei, nossa, é o que deveria ser, não é difícil, ninguém aqui está sangrando, ninguém está perdendo pedaço, ninguém está sendo ultrajado na sua masculinidade ou feminilidade, é um caso muito se orgulhar. Agora eu parei. Essa é a companheira. Então, gente, resumindo, que nós já estamos encerrando, o básico não existe diferença, somos todos filhos do mesmo pai. O amor não tem sexo, ele é universal. E ele não é propriedade